abraço aí para você, internauta, em nome de Morena Índia, Moda Feminina, JC Pinturas Decorativas e Limpeza Pesada e Gráfica Imprime de Araxá. Está entrando no ar aqui através da UAI-TV, União, Atividade e Informação, o nosso Ponto de Vista, o seu programa de entrevista semanal, sempre com um convidado bastante especial, trazendo esclarecimentos sobre tudo o que acontece aqui na nossa comunidade. E dando continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito aqui de Araxá, só lembrando que as candidaturas só são confirmadas após as convenções partidárias no mês de agosto. Até então, os possíveis candidatos, né, são os pré-candidatos que a gente fala, tá bom? E hoje nós recebemos aqui um empresário araxaense, uma pessoa muito conhecida também, atuante no comércio aqui da cidade, doutor Emílio Ludovico Neumann. Prazer receber o senhor, senhor Emílio. Prazer é todo meu, fico feliz de estar aqui. Bom, Emílio, a primeira pergunta que a comunidade quer saber, realmente, Emílio Neumann é pré-candidato a prefeito de Araxá, Emílio? Eu sou do Partido Novo, e o Partido Novo tem um pouco de diferença com os outros partidos. Então, o que nós chamamos, fui postulante ao processo seletivo do qual eu passei. Eu só serei realmente pré-candidato após a convenção do nosso partido, que está marcado, na teoria, para o dia 25 de julho. Se é no dia 25 de julho, a nossa convenção do nosso diretório municipal aprovar o meu nome, aí eu serei exatamente um pré-candidato. Você falou de um processo seletivo, é uma questão interna? Como é que funciona isso, Emílio, dentro do partido? O Partido Novo, ele é democrata e liberal. E partindo para isso, nós temos um estatuto absurdamente liberal. Então, se você gostaria, como teve aqui em Araxá, se você quiser ser prefeito de uma outra cidade, você então, o que a gente chama de postula. Você postula a vontade de ser candidato. Aí você entra num processo seletivo. Esse processo seletivo tem 3 fases. Você é entrevistado, tudo online, não existe nada presencial, nem por causa da pandemia. Nós fazemos essa verificação, essa análise de cada postulante, e são pessoas que te entrevistam de longe, do Brasil inteiro. São empresas e RHs comprometidos e contratados, para que você seja arguido e você passe ou não no processo seletivo. Então, essa é a forma. Então, aqui em Araxá, várias pessoas postularam dentro do Partido Novo e que gostariam de ser candidato a prefeito. Eu, graças a Deus, fui o escolhido. Então, eu virei um postulante que passou no processo seletivo. Após isso, certo? O Novo dá o direito daquele postulante que passou de escolher um candidato a vice. Quem escolhe é o futuro prefeito, vamos chamar assim. Entendeu? O pré-candidato ele escolhe, mas quem ele escolher a ser vice, também passará pelo mesmo processo seletivo. Se ele passar, ele então vira vice. Por que isso, Diogo? Por causa que na concepção do Novo, o vice não é poste. O vice é braço direito do prefeito. O vice é atuante. Ele vai lá praticamente todos os dias igual o prefeito. O vice substitui o prefeito em qualquer ausência que o prefeito tiver. Se o prefeito estiver viajando uma semana por motivos de qualquer coisa, o vice resolve, porque ele é atuante. Essa é a concepção de prefeito e vice do Novo. Emílio, a gente vai entrar nessa questão da concepção de prefeito, do trabalho que é desenvolvido pelo prefeito e pelo vice também, mais à frente na nossa entrevista. Okay. Mas, a princípio, eu quero te fazer uma pergunta. O que levou o empresário Emílio Neumann a postular uma pré-candidatura a prefeito da cidade? Eu estou saindo na minha zona de conforto, certo? Eu sempre digo que eu saí da indignação para a ação. Chega. Eu faço parte do Novo
que quer mudanças. O Novo gostaria de fazer mudanças, quer fazer mudanças. Então, eu me identifiquei com o Estatuto do Novo, dos meus princípios de ética, moral, etc. Entendeu? E me identificando com isso, eu me filiei ao Novo e participei do processo seletivo. Eu saí da indignação, chega de ficar indignado, vamos partir para a ação. Então foi uma questão pessoal e também uma vontade, talvez, de trabalhar pela cidade. Exatamente. Eu gostaria de fazer parte do Novo, como sou parte do Novo, certo? Que tem dentro dos princípios do Novo o futuro a ser feito, mudanças, igual o nosso governador Romeu está fazendo no governo dele, como sendo novo. E, Emílio, você vem da iniciativa privada. Sim. Você é empresário aqui na cidade, inclusive já presidiu sindicatos aqui, tanto o Sindicato do Comércio, quanto também a Associação Comercial aqui da cidade. E essa experiência adquirida no setor empresarial, Emílio, como é que ela pode ser agregada na administração pública? Por um simples fato, né? A experiência. A experiência é tudo. A experiência de vida é muito importante para qualquer pessoa. Então eu acho que a experiência é muito válida para isso. Então você tendo uma experiência, mesmo que seja na iniciativa privada, você adapta-se à iniciativa, à administração pública. Com certeza. Experiência é tudo. Até inclusive nós estivemos conversando aqui nos bastidores, você comentou realmente dessa, vamos dizer assim, dessa, entre aspas, né, dessa privatização da coisa pública. Como é que você explica essa questão? Na minha concepção, uma administração pública tem que ser enxuta. Ela tem que cuidar daquilo que é concernente constitucionalmente. Segurança, educação, saúde. Esse é o básico. Para fazer isso bem feito, aí tem uma série de coisas que devem ser feitas. Mas eu acho que a administração pública, seja ela qual for, Araxá, seja governo estadual, inclusive federal, quanto mais enxuto, melhor. O governo tem que cuidar daquilo que é concernente a ele. E parar de, como todo mundo fala aí, para com esse negócio de fazer muita coisa. Você tem que focar, você tem que ter foco. Para que um estado, por exemplo, igual o nosso estado de Minas, certo? Tem que ter uma série de coisas que não tem nada a ver. O governo mineiro está a fim de vender a CEMIG, a fim de vender a Copasa, certo? Iniciativa privada. E isso tem demonstrado exatamente que lá em cima, no governo federal, nós somos donos da Petrobras, nós somos donos da Eletrobras, uma série de brás aí. Então, quanto mais enxuto, melhor. Ou seja, serviços secundários, vou citar alguns exemplos aqui, como por exemplo, limpeza urbana, o recolhimento do lixo, por exemplo, Tudo poderiam ser terceirizados? Tudo terceirizado. Eu acho que isso tudo tem que ser terceirizado. Você tem que dar a chance à iniciativa privada fazer as concorrências que são de lei e fazer a iniciativa privada trabalhar. E você somente administra esse fato. Entendeu? Isso é que tem que ser. Um foco no cidadão, um foco na população. A população tem que ser bem atendida. Estado, município, nunca foi bom gestor. Nunca foi. Entendeu? Quem administra bem são os empresários. Porque eles sabem onde é que o calo dói. Então o empresário tem que ser prestigiado nesse momento. Economicamente falando, esse estilo de administração, ele seria mais benéfico para o município, Emílio? Muito mais. Por quê? Muito mais. Você, no final, economiza. Porque você faz concorrências, você faz vários da iniciativa privada concorrerem a um serviço que você está terceirizando e, com certeza, vai ser muito mais bem feito. Porque a partir do momento em que a iniciativa privada entra com um preço o menor possível para administrar para a prefeitura, certo? Ele tem que gerir aquele custo, porque se ele deixar aquele custo subir, ele vai ter prejuízo. E como ele não iniciou naquele negócio para ter prejuízo, ele precisa administrar, muito bem administrado, o negócio dele. E isso é que faz a moeda girar. Gestão.
Isso faz com que o dinheiro circule melhor, Emílio? Com certeza, com certeza. Nós temos que focar, por exemplo, há 6 meses atrás, o foco era tão grande quanto hoje em termos de saúde? Não. As coisas mudaram de 6 meses para cá. Então, de 6 meses para cá, hoje o foco fundamental, prioritário, é saúde. Então, nós temos que dançar conforme a música, entendeu? Hoje é saúde. E depois? Depois é depois. Mas nós temos que ter um planejamento de governo. Tem toda gestão de administração pública tem que ter um planejamento de governo, macro. Mas aquilo é dinâmico, aquilo é mutável, conforme as necessidades, as prioridades. Administrar bem administrado, você tem que ter prioridade. E o que faz a prioridade é o momento, é o cidadão. Você tem que priorizar o cidadão. Aí você acerta. Se você não focar em cima do cidadão, você não vai acertar. Bacana, Emílio. Agora, quando o Novo se lançou realmente nesse processo eleitoral, vamos voltar aí nas eleições a governo do Estado, o Novo veio com a proposta de uma chapa pura, né? Em Araxá, esse dogma ele vai se repetir aqui no município? Já se repetiu. Porque eu já sou e o meu vice já está escolhido. Já está escolhido, já está resolvido. Emílio Neumann, ele é um pré-candidato até em julho, né? E o Marcos Amaral Teixeira é o vice, é o candidato a vice. E já está escolhido. Nós não fazemos negociações. Nós não fazemos o antigo e famoso toma lá da cá. Troca de favores, né? Não, não existe isso. O Novo não tem por princípios isso. Entendeu? Se está escrito no estatuto do Novo que é proibido fazer coligações, não, não está. Mas quem quiser fazer alguma coligação com o Novo tem que vir para obedecer o estatuto do Novo. Por exemplo, o Novo não aceita dinheiro do fundo partidário. Nós não trabalhamos a política com dinheiro do governo. Não trabalhamos. Nós fazemos a nossa política com a colaboração de R$ 30 por mês de cada filiado ao Novo. É com esse dinheiro que nós fazemos as nossas gestões internas. Todo esse dinheiro que todo partido recebe do governo, o Novo também foi obrigado a receber. Porém, está depositado no Banco do Brasil, aplicado, esperando que os deputados federais aprovem uma lei para que nós possamos devolver esse dinheiro. Nessa lei de devolução desse dinheiro existe. O Novo tem mais de 40 milhões depositado lá, que gostaria de fazer para, no caso nosso, os deputados do Novo, que são 8 deputados federais lá, eles gostariam de doar esse dinheiro para a saúde no momento que é essa pandemia. Não pode ser feito. Não pode ser feito, porque não é permitido. Então, nós não usamos esse dinheiro. O Novo, ele tem ética, moral total. Agora, essa questão do fundo partidário, Emílio, desde que ela foi aprovada, né? Sim. Na verdade, essa lei ela entrou em discussão, foi quando me corrija se eu estiver errado, foi quando o Tribunal Superior Eleitoral proibiu a doação de recursos da iniciativa privada para financiamento de campanha, né? Então, os deputados, numa manobra ali, acabaram criando o chamado fundo partidário. Como é que você vê essa questão desse dinheiro que é entregue a partidos para financiamento de campanha, Emílio? Ele proibiu a participação de PJs, de pessoas jurídicas. Pessoas físicas, não. Qualquer pessoa pode doar da pessoa física para qualquer pessoa de partido ou de candidato, certo? E é declarado no imposto de renda, tem normas, tem tudo. O que antigamente existia era aquela farra de PJ financiando campanhas políticas, esperando que a pessoa fosse eleita para votar leis que o beneficiassem para ter o retorno do capital investido. Isso que é o absurdo do processo. Então, já que PJ não pode contribuir, certo? As PFs iam ser muito difíceis de
arranjar tanto dinheiro. Então aí eles bolaram esse negócio do fundo partidário, que na minha concepção é um absurdo total. Entendeu? São 2 bilhões que vão ser distribuídos para os partidos, inclusive para o Novo. Só que o Novo não usa, ele quer devolver e não tem uma lei hoje que possibilite essa devolução. Emílio, a saída de Paulo Brandt do Novo no mês de março, ele enfraqueceu talvez de certa forma o partido em nível de Estado, e você acredita que isso pode impactar, vamos dizer assim, na eleição a prefeito, para os candidatos que estão postulando uma pré-candidatura nos municípios? De forma alguma. A saída do Paulo Brandt do Partido Novo, ele não deixou de ser vice-governador. Ele continua sendo vice-governador, só que ele resolveu mudar de partido. É um direito que ele tem. O Novo, ele é democrata e liberal. É um direito que ele tem. Então, quer ir para outro partido? Vá. Não tem problema nenhum. Isso não prejudica em absolutamente nada, nem ao governo e nem aos pretensos prefeitos que poderão ser eleitos. Agora, o que se circula, na verdade, Emílio, nos bastidores da política, aqui, principalmente aqui em Araxá, que como você é do Novo, o nosso governador é araxaense, é empresário e também é filiado ao Partido Novo, que você vai ter uma certa força em nível de Estado. Como é que você vê essa situação e qual que é a posição sua e do partido diante disso aí? Bom, hoje, exatamente hoje, o nosso governador Romeu Zema deu uma entrevista a uma outra emissora e foi perguntado a ele como é que seria a posição dele. E ele falou com todas as letras que vai apoiar o Novo em Araxá, indiscutivelmente, certo? Que ele não participou do processo de escolha, porque ele não teve nada a ver com isso, como eu te expliquei já anteriormente como é que foi o processo seletivo, e que ele com certeza irá apoiar o Partido Novo em Araxá. E, obviamente, certo? Nós teríamos mais diálogo, mais facilidade de conversar com o governador, pela intimidade que, obviamente, a gente tem, mas eu tenho certeza que o governador não vai fazer nada excepcional contra os municípios a favor de Araxá. Isso não faz parte nem da postura do governador e muito menos do Partido Novo. Nós teremos, sim, mais facilidade, mais diálogo, mais franqueza, mais tranquilidade de dialogar para poder realmente trazer para Araxá, certo? Mais investimentos, etc, etc. Isso sim, qualquer que fosse o candidato do Novo, o governador apoiaria o escolhido pelo Partido Novo. Essa relação pessoal que você tem com Romeu Zema vai facilitar o diálogo com o governador em Belo Horizonte? Isso é óbvio, né? Porque, afinal de contas, a gente é amigo há muitos anos, né? Uhum. Tá certo. Olha, para você que está acompanhando aqui então o nosso ponto de vista, através das redes sociais, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós estamos entrevistando o postulante à pré-candidatura a prefeito de Araxá, o empresário Emílio Ludovico Neumann, que está fazendo uma análise de tudo que está acontecendo politicamente no Brasil e em Minas Gerais, consequentemente também em Araxá, e falando também um pouco de como tem sido a postura do Partido Novo nesse cenário que está se desenvolvendo aqui no nosso município. Deixa eu trazer para você aqui um recadinho de Morena Índia Moda Feminina, tudo para você, mulher, andar na moda gastando pouco. Roupas, acessórios em geral, das melhores marcas, você encontra na Morena Índia Moda Feminina. Tudo para você andar na moda com bom gosto e qualidade, sempre com ofertas especiais para você, dividindo suas compras sem juros no cartão. Morena Índia Moda Feminina, na rua Calimero Guimarães, 756 no centro, com telefone 99103-4673. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o meu amigo Jefinho, lá da JC Pinturas Decorativas e Limpeza Pesada. Especialista em pinturas decorativas, efeito de madeira rústica, pedra, marmorato, cimento queimado, além de um serviço completo de limpeza pesada em geral. A JC Pinturas atende residências e empresas, tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Orçamentos pelo telefone 99223-2612 e 98804-8147. Falar com o nosso amigo Jefferson Costa. Deixa eu trazer aqui para você também um recadinho da Gráfica Imprime, que está com grandes promoções para você.
3.000 cartões de visitas por apenas R$ 99,90. O telefone da Gráfica Imprime é o 99245-6505. Falar com o nosso amigo Chauí Santos. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco da nossa entrevista com o postulante à pré-candidatura a prefeito de Araxá, o empresário Emílio Ludovico Neumann. Bom, Emílio, vamos continuar aqui então com o nosso bate-papo. Você tem acompanhado o cenário político que vem se desenvolvendo na cidade ao longo desses últimos anos. Como é que você vê esse cenário? Normal, né? Porque a gente não existia, o novo não existia, né? O novo passou a existir há pouco tempo, né? E o que sempre aconteceu na nossa política a nível Brasil é o que sempre aconteceu em Araxá. Então, nós não tivemos grandes novidades lá atrás. Agora, com a possibilidade do novo se fincar nos vários municípios, existe a possibilidade de mudanças em função da postura do novo. Um novo jeito de fazer política, que é o jeito do novo. Emílio, nós estávamos falando no primeiro bloco da nossa entrevista sobre a participação do vice-prefeito dentro da dogmática do Partido Novo. Você mesmo comentou que o vice-prefeito é atuante. Ele responde como prefeito da cidade na ausência do prefeito titular. Corretíssimo. Hoje nós vemos em Araxá uma situação bem complicada, porque nós vemos um distanciamento do prefeito da vice. Tanto que a nossa vice-prefeita, Lídia Jordão, ela nem tem um gabinete dentro da atual cidade administrativa. Como é que você vê esse distanciamento do prefeito, da vice a nível de Araxá? E você acredita que isso atrapalha um pouco o desenvolvimento da cidade, Emílio? É lamentável que isso esteja ocorrendo. Eu só tenho a lamentar o fato, certo? Agora, quem tem que resolver esse fato são eles, somos nós. Você, como cidadão, realmente você vê como uma situação negativa, né? Lamento muito, né? Lamento muito. Gostaria que fosse completamente diferente como cidadão, mas quem tem que resolver não somos nós. A cidade perde com isso, Emílio? Com certeza, né? Porque o bom relacionamento é sempre importante, é sempre muito interessante que tenhamos todos nós, eu com você, você com ele e assim sucessivamente. O bom relacionamento só traz facilidade, né? Não tendo bom relacionamento sempre prejudica qualquer pessoa em qualquer lugar. Tá certo. Emílio, você acredita que o que vai ter mais impacto nessas eleições? O possível candidato ou o discurso que ele vai abordar durante esse processo? Os dois. Os dois. Não tem descasamento. Se você tiver um bom candidato que demonstre segurança, demonstre honestidade, ética, e ele tenha um plano de governo, você juntou as duas coisas. Não pode ser nem só a pessoa e nem só plano. Tem que ser a junção das duas coisas. Mas como você comentou, tem que ser um plano que ele possa ser mutável também, né, Emílio? Sim, não, o plano, ele é dinâmico. O plano, quando se bola ele, entendeu? Ele é um todo, ele é macro, certo? E vagarosamente você vai implantando e vai criando oportunidades, e ele é dinâmico, como eu te expliquei há minutos atrás. Há 6 meses atrás nós não daríamos tanta oportunidade para a saúde. Hoje nós estamos dando muita oportunidade para a saúde. Por quê? Porque é necessário. Então essa dinâmica é que faz as prioridades irem mudando na medida da necessidade. E sempre o foco, o cidadão. Isso tem que existir em qualquer administração. O foco tem que ser o cidadão. A cidade tem perdido o foco no cidadão nos últimos tempos, Emílio? E o que pode ser feito aí para que a cidade retome esse rumo? Eu acredito que cada pessoa tem um jeito de ser, Diogo. Entendeu? Cada um, você é de um jeito, eu sou de outro, certo? E as prioridades é que são importantes, certo? O foco é importante. A transparência, então, nem se fala. Você tem que ser transparente, você tem que ser aberto, você tem que ser realmente a favor do cidadão para que realmente o seu planejamento seja implantado. Nós não podemos tirar o foco
do processo. Entendeu? Toda cidade precisa ter o foco do cidadão. A nível de plano de governo, o Emílio, qual que você acha que precisa ser o foco para um plano de governo para os próximos 4 anos? Me permito voltar aqui, por favor, depois, porque ainda está sendo feito a várias mãos. Entendeu? Nós temos uma equipe hoje de 20 e poucas pessoas, entendeu? Todas voluntárias. Estão trabalhando na elaboração desse plano de governo? Exatamente. Então, 20 e tantas pessoas estão elaborando um plano de governo que realmente, lá na frente, estará pronto, certo? E, quando estiver pronto, teria o maior prazer em divulgá-lo com você. Tá certo. Bom, Emílio, falando a nível de governo do Estado, como é que você tem visto as ações do governador Romeu Zema, de modo geral, seja em Araxá, seja as atitudes que ele tem tomado, inclusive para segurar a economia do Estado, como é que você tem visto isso? Eu só tenho aplausos, né? E não é só eu, não. O Brasil está aplaudindo Romeu Zema, né? Porque as atitudes que ele tem tomado, e principalmente com tanta paulada que ele já levou, começou com poucos dias de governo, ele teve Brumadinho, né? E aí sucessivamente, uma atrás da outra. E ele administrando uma administração desastrosa do anterior, certo? Deixou o Estado de Minas absurdamente endividado, certo? Completamente quebrado, e ele está conseguindo resgatar um pouco daqui, um pouco dali. Então, eu só tenho aplausos para ele, porque realmente ele tem feito um ótimo trabalho e está sendo aplaudido pelo Brasil. O Brasil tem mostrado que em Minas o mineirinho está dando conta do recado. Não fez melhor porque ainda teve tantos atrapalhos aí com essa pandemia, inclusive, etc. Mas nós estamos dando exemplos. Nessa pandemia, Minas Gerais está um dos melhores estados a nível Brasil de casos, etc. Certo? De óbitos, etc. Os números mineiros são invejáveis, entendeu? Perto de outros estados aí. Então, realmente, o governo do Romeu está sendo absurdamente perfeito. Os resultados das eleições de 2016 que elegeram, né, o Romeu Zema, você acredita que isso mostra uma mudança de paradigma na política mineira? Com certeza. O povo elegeu o Romeu Zema contra 2 fortes candidatos da política antiga e com uma votação expressiva, e isso só tem um jeito de traduzir. O povo queria e quer mudanças. O povo está cansado de ver o que viu, o que está vendo há anos, anos e anos. Então, algumas pessoas, como por exemplo o Romeu, saiu da indignação, partiu para a ação e se elegeu. E quem elegeu ele foi o povo que queria e quer mudanças. Tá certo. A gente continua o nosso bate-papo aqui com o empresário Emílio Ludovico Neumann, postulante aí à pré-candidatura a prefeito de Araxá, falando para você em nome de Morena Índia Moda Feminina. Tudo para você, mulher, andar na moda, gastando pouco. Roupas, acessórios em geral das melhores marcas você encontra na Morena Índia Moda Feminina. Tudo para você andar na moda com estilo, bom gosto e qualidade. Sempre com ofertas especiais para você, dividimos suas compras sem juros no cartão. Morena Índia Moda Feminina, na rua Calimero Guimarães, 756 no centro, com telefone 99103-4673. Falando aqui também em nome da JC Pinturas Decorativas e Limpeza Pesada, especialista em pinturas decorativas, efeitos de madeira rústica, pedra, mormarato, cimento, queimado, além de um completo serviço de limpeza pesada em geral. A JC Pinturas atende residências e empresa, tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Orçamento pelo telefone 99223-2612 e 98804-8147. Falar com o nosso amigo Jefinho. E olha, a Gráfica Imprime está com grandes promoções para você.
3 mil cartões de visitas por apenas R$ 99,90. Telefone para contato é o 992456505, falar com o nosso amigo Chauí Santos. Deixa eu mandar um abração para o Chauí Santos aqui, um colega de imprensa nosso também, que inclusive está com um projeto bastante bacana da Rádio Jabuti, uma web rádio com transmissões ao vivo, pela rede social, também pelo aplicativo. É só você baixar lá na sua plataforma digital o aplicativo da Rádio Jabuti, e em breve nós estaremos com um programa diário de notícias através da Rádio Jabuti, numa parceria com a UAI TV, União Atividade e Informação. Vamos continuando então com o último bloco de perguntas aqui para o nosso convidado dessa semana, o empresário Emílio Ludovico Neumann. Emílio, vamos falar de Câmara Municipal de Araxá. Afinal de contas, um prefeito não administra sozinho, ele precisa de vereadores, na verdade. Afinal de contas, tudo que é de interesse da comunidade, ele deve passar ali pelas mãos dos nossos parlamentares também. E eu já quero começar com um assunto que gerou muita polêmica, principalmente no final do ano passado, que foi esse aumento de salário dos vereadores para a legislatura que começa agora em 2022. Né, dos atuais R$ 9.500 para R$ 12.500, Emílio. Qual que é a sua análise a respeito disso? A primeira coisa que um gestor do executivo tem que ter é respeito pelos outros poderes. Legislativo é legislativo, judiciário é judiciário, executivo é executivo. O executivo, ele tem por obrigação de destinar, conforme manda a lei, X% da sua receita para o legislativo. O que o legislativo vai fazer com esse dinheiro não é problema do executivo. O legislativo, ele deve satisfação à população e ao Ministério Público. Se ele fizer tudo certo, está tudo certo. Se ele fizer coisa errada, quem tem que resolver o problema do errado é o Ministério Público e a população na hora de votar. É aquela lei da não interferência, né? Então, para mim, eu acho que nós temos que ter respeito pelos poderes constituídos. O judiciário é judiciário, legislativo é legislativo, executivo é executivo. O que eles fizeram e o que os outros vereadores que serão eleitos farão, esse é problema deles. Espero ter uma ótima convivência, entendeu? Se não é o caso, né? Mas espero que qualquer gestor tenha que ter uma boa convivência com o legislativo. Para isso é necessário diálogo. É fundamental o diálogo, a transparência. A transparência de um gestor no executivo é fundamental para que o legislativo entenda o que um gestor de executivo quer fazer. A partir do momento em que haja transparência, o legislativo entende e compreende o que o executivo quer fazer. E como é que você analisa, Emílio, o trabalho dos parlamentares ao longo desses últimos 3 anos e meio, praticamente, já que faltam 6 meses para esse mandato terminar? Foi normal, né? Não teve grandes atuações. Nós já tivemos aí legislativo com muitos problemas há anos atrás, né? Com problemas de justiça, etc, etc. Mas nos últimos anos não teve nenhum problema, né? Então foi uma coisa normal. Dentro das limitações do vereador, dentro daquilo que é incumbência do legislador, você acredita que foi uma coisa, normal. Um trabalho na média, dentro da normalidade? Dentro da normalidade. Tá certo. E se o novo não vier a fazer cadeiras, como é que fica a situação do chefe do executivo? É a mesma. Lógico que o executivo, entendeu? O prefeito gostaria de ter maioria no legislativo, né? Qualquer prefeito. Só que, caso não tenha, não vai mudar em nada a postura do executivo. O executivo vai continuar mandando os projetos de lei para serem analisados e tal. A presença de vereadores do mesmo partido do executivo facilita uma coisa, não o voto, facilita a compreensão dos outros vereadores daquele projeto. É mais fácil um vereador do Partido Novo explicar para os outros vereadores
o que ele está propondo com aquele. Então é mais fácil, o diálogo é mais tranquilo. Mas isso não impossibilita um prefeito fazer uma boa administração, mesmo sem uma bancada forte. Talvez tenha mais dificuldade, mas não é impossível. Essa mesma análise que você faz a respeito da situação do Novo a nível de Estado Sim. e a nível de União? Sim, sim. Mesmo com todos os problemas, e o Romeu não tem maioria na Assembleia, certo? Mesmo não tendo, vários projetos estão sendo aprovados, inclusive reformas e tudo, porque ele tem demonstrado ao Legislativo a real necessidade daquele projeto ser aprovado, e ele prova por quê, como e para quê. Então, a mesma coisa tem que ser em qualquer prefeito. Qualquer prefeito tem que demonstrar ao seu legislativo, à sua Câmara de Vereadores, a real necessidade de fazer alguma coisa por causa que com isso vai beneficiar o cidadão. Tá certo. Bom, Emílio, vamos falar um pouquinho dessa situação que está se abatendo sobre a cidade, né, que é essa situação do coronavírus, que está todo mundo com medo, o comércio também está amedrontado com toda essa situação, e nós temos visto algumas medidas, né, que estão sendo tomadas aqui a nível de município para que essa proliferação do vírus, vamos dizer assim, tenha um impacto menor na cidade. Inclusive, já na semana passada, o prefeito assinou um decreto, né, proibindo a vinda de 900 trabalhadores de uma empresa terceirizada que prestariam serviços dentro de uma grande companhia aqui do município. Você acredita que essas medidas que estão sendo tomadas são suficientes para conter o avanço do coronavírus aqui na cidade? Pelo menos, Douglas, está sendo. Eu estou vendo com muito bons olhos as atitudes que esse comitê está tomando, certo? Por causa que o negócio nasceu lá atrás. Quando o Romeu se convenceu que não adiantava fazer uma regra, isso ele já explicou várias vezes, não adiantava fazer uma regra só para 853 municípios, pequenos, médios, grandes, pequenininhos, e uma regra só valendo para todo mundo, isso era inexequível, não tinha jeito. Então ele transportou esse problema para as prefeituras e deu autonomia aos prefeitos de cada um analisar o seu problema na sua comunidade. E está sendo analisado dessa forma. Tanto que em Araxá, apesar de seus 110 mil habitantes, nós tivemos hoje, dia 1º de junho, o terceiro óbito confirmado. Hoje, dia 1º de junho, três óbitos até agora. Eu acho um número, infelizmente foram 3 vidas, a gente tem que olhar disso aí, mas é um número pequeno perto de outros municípios que às vezes não tomaram as mesmas atitudes que o nosso comitê tomou. Eu acho que está indo bem. Tanto é que esse último decreto que o prefeito, ou melhor, o comitê fez com que não fizesse essa manutenção nessa empresa mineradora, certo? Hoje ela já postou que não vai contratar os 900 pessoas, que não vai contratar e não vai fazer a manutenção dessa forma. Está procurando sentar e tentar resolver com o bom senso. Isso é que tem que prevalecer. Eu, como presidente da Associação Comercial, certo? Vejo com muito bons olhos essa flexibilização que houve, o comércio começou a ser reativado, certo? Bares e restaurantes com certos mais problemáticos. Por exemplo, nós estamos aqui dando a entrevista, mas nós estamos com um distanciamento legal. Eu estou sem máscara, mas exatamente em função disso. Nós estamos obedecendo à regra do jogo, certo? Os bares e restaurantes estão satisfeitos em ter a coisa. Poderia ser um pouquinho mais bem estendida. Poderia ir até 22 horas ao invés de 21 horas, certo? Seria melhor, porque o sul-americano ele gosta de jantar mais tarde, né? Então, isso faz parte. Então, eu acho que está indo bem, está indo bem. Se Deus ajudar, não vai ter grandes modificações nos números. Daqui a uns dias, essa pandemia passa, os nossos cientistas vão achar uma vacina e tudo vai voltar à nova normalidade, porque a antiga normalidade acabou, não existe mais. A nova normalidade, porque essa pandemia está nos ensinando
a trabalhar de forma diferente, de forma tecnológica, de forma com informatização plena, porque é isso que vai fazer o mundo girar para o futuro. Emílio, você já, de certa forma, respondeu a minha próxima pergunta, né, mas eu gostaria que você dissesse como é que você vê essa questão da flexibilização do comércio. Você como empresário, inclusive, né, presidente de associação comercial, a cidade perdeu muito com aquele período que o comércio ficou fechado? Todo mundo perdeu e muito. Você não imagina a quantidade. Mas o brasileiro é inventivo, o araxaense é guerreiro, ele vai sair. E nós precisamos dar apoio, nós, que eu estou dizendo, entidades. Nós precisamos dar apoio ao pequeno, ao médio. O grande ele sabe se virar, entendeu? Mas o pequeno e o médio, que não tem grandes apoios, estão recebendo apoios do governo federal, estão recebendo apoios de várias entidades. A coisa vai passar. Precisamos ter fé que a coisa vai melhorar. Não tenho dúvida que em Araxá também teve muita gente muito sacrificada. Porém, é o que está aí. Não tem outro jeito. A pandemia está aí. É um fato. Então, estamos enfrentando? Estamos enfrentando. E você esteja certo que as entidades de associações comerciais, sindicatos de comércio, etc., estão prontos a ajudar cada vez mais aos seus associados, os seus filiados, para que realmente a coisa melhore a hora que essa pandemia terminar. É interessante, Emílio, porque em uma das oportunidades que eu tive para entrevistar o Romeu Zema, ainda antes dele ser governador, ele me disse o seguinte: olha, quando a gente chega no fundo do poço, não tem mais para onde a gente ir, a não ser para cima. Né? Você acha que chegou o momento realmente da gente subir? Ainda não chegou, porque a pandemia ainda tem números em alguns lugares, como por exemplo o estado de São Paulo, etc., são números horrorosos, com muitos óbitos diariamente, certo? Então eu acredito que a hora que realmente nós chegarmos no fundo do poço, aí nós começamos a levantar. Mas para que isso ajude a levantar, nós não podemos encerrar todo o comércio. Nós precisamos da máquina girando. Nem que seja mais devagar, mas precisamos que a máquina gire. Nós precisamos ter o comércio aberto, sim. Está vendendo o mesmo que vendia tempos atrás? Não, mas pelo menos está vendendo alguma coisa, está vendendo um pouco. Então, vai melhorar. Tenhamos fé que vai melhorar. Bom, ainda falando em Romeu Zema, nós temos aí, lógico, um araxaense como chefe de Estado, né? E muita gente esperava um araxaense, pelo menos na presidência da Codemig. Isso não aconteceu. Você acha que a cidade poderia ser mais bem representada em Belo Horizonte, ô Emílio? O Romeu, ele é diferente para administrar as coisas. Ele é do novo. E o novo, para a participação em secretarias, em fundações, etc., é por merecimento, é por capacidade. O Romeu faz isso com certeza. Para você ter uma ideia, 100% de todo o secretariado do Romeu, ele nunca tinha visto a pessoa. Nunca tinha visto. Foi feito um trabalho de RH, com firmas especializadas, que deram 3 nomes para ele. Ele entrevistou os 3 e ele escolheu, porque ele não tem compromisso. Ele não tinha e não tem compromisso político de ter que deixar uma pessoa ali só porque houve o compromisso. Isso era muito comum e é muito comum ainda no Brasil. Então, não tenha dúvida que isso. Ele escolheu para presidir a Codemig uma pessoa absolutamente capaz. É o Dante. Ele é engenheiro naval. Ele é um cara que já trabalhou no exterior. Ele é um cara que realmente sabe o que faz e o que pensa. Ele é uma pessoa muito capaz. Conheço ele pessoalmente, não o conhecia. Só tenho elogios a passar para essa administração da Codemig, que está muito bem feita também. E se precisar trocar, o Romeu troca em 2 minutos, como ele trocou da CEMIG. Foi o Bellini, o primeiro presidente da CEMIG escolhido pelo Romeu. Um currículo invejável. Quem era Bellini? Bellini foi 20 anos presidente da Fiat.
cara que foi 20 anos presidente da Fiat, não tem currículo para tomar conta da CEMIG? Colocou ele lá. 8 meses depois, não deu muito certo, o Romeu tirou ele e colocou outro. Sem trauma nenhum. Por quê? Porque não tem compromisso político. Todo gestor tinha que fazer dessa forma. Não ter o compromisso político já negociado antes, lá na campanha, que mesmo que a pessoa que ocupa aquele posto não tenha capacidade, ele vai continuar lá porque tem um compromisso político. Isso aqui não pode. Tá certo. Suas considerações finais, Emílio? Só tenho a agradecer a oportunidade e espero que dê muito certo a UAI TV, entendeu? Tenho força, tenho fé que isso vocês vão crescer bastante, entendeu? E o que eu puder fazer dentro do comércio, dentro da associação comercial, para prestigiar a qualquer iniciante no processo, a associação comercial está lá para isso. Então, não só como a UAI TV, mas qualquer boa empresa que esteja começando, a casa é na associação comercial. Tá certo. Muito obrigado, Emílio, pela participação. Muito obrigado você também, internauta, que nos acompanhou durante essa entrevista com o nosso postulante à pré-candidatura a prefeito de Araxá pelo Partido Novo, Emílio Neumann. Agradecendo aqui a Morena Índia Moda Feminina, JC Pinturas Decorativas e Limpeza Pesada e Gráfica Imprime de Araxá. Eu tô indo embora, mas semana que vem eu volto com mais um pré-candidato a prefeito de Araxá, trazendo uma entrevista esclarecedora para você que nos acompanha aqui pela grande rede de computadores. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.